Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37. Diz o seguinte: O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos sobre a sua palavra. Nós vivemos num país que nós podemos falar abertamente da sua palavra, e glória ao Senhor por isso. Pai, nós te pedimos que essa mensagem, Deus, ela não venha somente afetar o nosso intelecto, mas ela desça ao nosso coração e gere transformação, Pai. Pai, que em nome de Jesus, a semente da sua palavra venha frutificar nos nossos corações, Pai. A medida máxima que o Senhor somente pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, nós te amamos. Amém e amém. Meus amigos, José é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Toda vez que a gente vai ler sobre José, e eu sempre me empolgo, porque a história dele é uma história incomum, mas ao mesmo tempo nos traz algumas semelhanças que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Dando um panorama geral, José era filho de Jacó, ou seja, descendente de Isaac, descendente de Abraão. Ele foi vendido pelos seus irmãos num rolo, porque seus irmãos tinham inveja dele. Ele foi vendido aos ismaelitas, e sendo vendido aos ismaelitas depois, ele foi vendido a Potifar, que era o oficial, né, do faraó. E quando ele foi vendido para Potifar, ele acabou que o Senhor estava junto com ele. E Potifar percebeu que o Senhor estava com José. E nisso o abençoou em tudo que ele fazia, fazendo com que Potifar olhasse para José e fizesse o quê? Falasse assim: ó, amigão, agora o negócio é o seguinte: você vai comandar tudo que eu tenho, você vai ser o mordomo de todas as minhas coisas, todos os meus bens. A partir disso, José foi ganhando destaque na casa de Potifar. Até que certo dia a mulher de Potifar tentou dar em cima dele, deu todo aquele rolê lá, e aí José acaba indo preso injustamente. No que ele vai preso, também outras duas pessoas vão presas, o copeiro e o padeiro de Faraó. E aí, nesse rolê todo, acaba que um dia, tanto o copeiro quanto o padeiro, eles têm um sonho, e José acaba interpretando esse sonho, que era uma realidade. Deus tinha dado uma graça para José para interpretar aqueles sonhos, e eles se tornaram realidade. E nos dois sonhos, José diz assim para eles: quando vocês chegarem na presença de Faraó, vocês lembrem de mim, né? Se puder fazer um favorzinho, me tirar aqui da prisão, ia me ajudar bastante. E acontece que nenhum dos dois lembra de José. José fica preso por mais 2 anos, até que certo dia Faraó tem um sonho. E no que Faraó ele compartilha com os seus súditos, perguntando se tem alguém ali no Egito que poderia interpretar aquele sonho. Ninguém consegue interpretar. E aí aquele copeiro que estava vivo ainda diz assim: olha, eu conheço um hebreu que está preso lá na casa de Potifar. E aí chamam José, e José ele interpreta perfeitamente aquele sonho de Faraó, falando a respeito de um período de fartura, em que seriam os 7 anos de vacas gordas, e depois um período de fome, que seriam os 7 anos de vacas magras. E não só isso, ele aconselha o faraó sobre como deveria agir em relação àquilo tudo. E aí, a história de José depois é linda, de reconciliação com seus irmãos que o venderam, né, para os ismaelitas, depois que foi vendido para Potifar. E acaba uma história feliz no sentido de reconciliação com seus irmãos. E é incrível o que Deus faz e nos ensina a partir disso tudo. Só que aí a gente começa aonde nós lemos ali. Deus deu uma graça para José. E ele, a partir do Espírito de Deus, estava sendo usado pelo Senhor para boas obras naquele lugar lá no Egito. Então nós podemos ver que o Egito, ao primeiro momento, ele era um lugar de provisão, pois foi o lugar aonde os irmãos de José precisaram ir atrás de mantimento, de comida, porque senão iam morrer de fome.
porque foi justamente pela administração de José, naquele período, sobre as vacas gordas, em que os celeiros estavam cheios, que eles conseguiram ter mais cereais e vender ao povo que precisava. E aconteceu que o quê? O faraó começou a ficar rico pra caramba, por quê? Porque ele detinha todo aquele celeiro cheio, e aí o povo precisava comprar para sobreviver. E a partir desse momento, então a gente vê que o Egito foi um lugar de refúgio na época, por muita provisão. Porém, após tudo isso, se você ler na sua Bíblia depois, você vai ver que essa história, ela é linda até aquele ponto, e aí a gente vê que os hebreus eles começam a crescer em número. Então o povo de Israel começa a crescer muito, e aí começa a dar um problema com o povo do Egito ali. O faraó começa a ficar com medo daqui a pouco esses caras vão começar a dominar tudo aqui. Então vamos subjugá-los aqui, porque aí se a gente subjugar esse povo, eles não vão querer comandar sobre nós. E aí a gente começa a viver um tempo do Egito como muita opressão. Então a gente vê o Egito como um lugar de escravidão. Ali você vai ler depois na sua Bíblia, a partir de Êxodo, capítulo 1. O faraó ele se esquece de José e teme o crescimento dos hebreus. O povo ele vai passar 400 anos como escravos e isso culmina na necessidade de um êxodo, que aí é o continuar da história do Evangelho. Só que aí a gente também precisa prestar atenção num ponto, que é o Egito como símbolo de idolatria e ao mesmo tempo de tentação. Depois do êxodo ali, o Egito ele se torna um símbolo da antiga vida, da opressão e da tentação para voltar atrás. Israel constantemente diz, vamos voltar ao Egito, quando eles estão ali no êxodo, falando assim, ó Moisés, você nos tirou do Egito agora, nós estamos peregrinando aqui, mas a gente tinha cebola, a gente tinha um monte de coisa para comer, agora você trouxe a gente aqui para morrer de fome. Então, essa ideia de voltar àquela vida que eles tinham antes. Depois a gente vai ver em Isaías e em Jeremias que os profetas eles denunciam qualquer aliança política com o Egito como uma infidelidade espiritual. O Egito ele representa então uma mentalidade corrompida, autossuficiente e idólatra. Aí a minha pergunta para você parece com a nossa sociedade hoje? Corrompida, autossuficiente e idólatra. E sim, parece com a nossa sociedade hoje. José, ele é um exemplo de alguém que viveu no Egito, mas não como um egípcio. Da mesma forma nós vivemos no mundo, mas não como o mundo. José ele vestiu roupas egípcias, ele recebeu um nome egípcio, dado pelo próprio faraó. Ele fala egípcio, mas não adota os deuses nem os valores egípcios. É o mesmo que nós também fazemos hoje na sociedade. Mesmo que Cristo não seja o centro de todos ao nosso redor e da sociedade em si, nós vivemos como José viveu no Egito, não nos corrompendo. E José viveu de forma integral ao Senhor, sem separar a sua fé do viver em sociedade. Por isso o tema da minha mensagem de hoje é chamado de a fé fragmentada. Facilmente nós podemos viver uma fé fragmentada que divide, faz com que o aspecto da nossa crença ele seja somente para uma área da nossa vida, chamada área espiritual. E aqui a gente percebe que essa fé fragmentada ela vai restringir o poder do Espírito para somente essa área. Tipo, não, deixa só para a espiritualidade. Essa fé ela não vai alcançar outros patamares e não vai tocar outras áreas da nossa vida, como a própria sociedade ou o meu trabalho. Então, por que nós estamos falando desse assunto? Porque agora, dia 4 e 5 de julho, nós teremos uma conferência, chamada Conferência Esferas, que é o papel do cristão na sociedade. E nós só viveremos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, na esfera que Ele nos chamou, para a área da sociedade que Ele nos chamou, se nós não tivermos uma fé fragmentada. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E já quero aproveitar para o merchan, né? Se você não fez sua inscrição, aproveita no site Conferência Esferas e faça a inscrição. E nós iremos utilizar essa relação de José no Egito para exemplificar também a nossa relação com a sociedade hoje. E para ser o ponto de partida, uma das principais causas de uma fé fragmentada é algo chamado dualismo, a separação entre sagrado e secular. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13.
Antes da gente ler, eu vou dar um panorama geral aqui, porque antes da gente falar sobre o dualismo em si, dessa separação entre sagrado e secular, a gente precisa ter um breve entendimento sobre o que é cosmovisão e ainda mais cosmovisão cristã. A cosmovisão, basicamente, é um conjunto de crenças, valores, vivências que fazem com que a gente interprete o mundo. E isso pode ser a partir de algo que a gente ouviu, que a gente gostou e falou: gostei disso que você falou. Vou usar isso para afirmar o que eu acredito sobre o mundo, sobre a sociedade como um todo. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos a nossa cosmovisão cristã, que é o quê? Enxergar o mundo a partir das lentes das Escrituras, a partir daquilo que Deus pensa a nosso respeito, e não a partir de uma filosofia somente ou algo assim. Então, se a gente fosse se definir, cosmovisão de forma simplificada é a lente pela qual nós enxergamos o mundo. E muitas vezes, eu não sei se todos, estou vendo várias pessoas com óculos aqui, a gente pode ter uma visão deturpada. E eu tenho miopia e astigmatismo, mas o meu grau é bem baixinho, então eu não preciso usar óculos. Mas quem está de óculos aqui dá para ver que às vezes tem aquele... Não sei se você tem um amigo que tem aquele óculos fundo de garrafa assim, cara, que daí tem uma diferença absurda. Mas quando eu tenho um problema de visão, eu preciso de uma lente para corrigir como eu interpreto a realidade. E é exatamente o que as Escrituras fazem. Nós, na nossa condição de seres destituídos da glória de Deus, agora precisamos da realidade do Evangelho, para que enxerguemos a partir dela e possamos enxergar da forma correta, como Deus espera que enxerguemos. Agora que você abriu sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 18. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, repete comigo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. É incrível esse texto do apóstolo Paulo, que ele fala que Cristo é o único que merece tudo. A Gabi orou aqui, antes de eu trazer a palavra aqui, na abertura do culto, falando a respeito de Deus, não tenha somente nosso coração, mas tenha o nosso tudo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tudo foi feito por ele e para ele. Aí, lá por volta de 1900, mais ou menos, surgiu um amigão chamado Abraham Kuyper, que foi um teólogo holandês que começou a falar bastante sobre esse assunto que a gente está trazendo agora, que é a cosmovisão cristã. E olha que interessante isso, cara. Ele foi um teólogo, mas ele não foi só um teólogo, ele fundou uma universidade, ele fundou um jornal, e não só isso, ele fundou um partido político, e não só isso, ele falou: acho que a esfera da educação eu não fiz nada ainda. Fundou ele fundou uma rede de escolas cristãs na Holanda daquela época. Você olha e fala assim: cara, foi alguém que impactou a sociedade, sim ou não? E ele tem uma frase icônica sobre o assunto que diz assim: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Porém, tudo também foi manchado pelo pecado. Mas somente uma coisa não foi maculada pelo pecado: Cristo, o Redentor dos nossos pecados. Mas, não somente, quando a gente olha, né, Cristo foi o único que não foi manchado pelo poder do pecado ali, mas a gente vê que toda a realidade foi manchada pelo pecado. Então, quando a gente fala que a nossa visão está deturpada, é por conta da visão do pecado. E nós precisamos da lente do Evangelho para corrigir isso tudo. Por isso nós estamos falando sobre esse assunto. Se nós não tivermos essa visão de que tudo é por Cristo e para Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele, e também que tudo foi maculado pelo pecado, nós vamos cair nessa visão do dualismo.
E para isso, a gente precisa entender o que é esse negócio chamado dualismo sagrado versus secular, o que é esse negócio aí? Basicamente, nós temos uma interpretação de que sagrado é aquilo que é espiritual, aquilo que de alguma forma pode ser direcionado ao Senhor. E aquilo que é secular é aquilo que não é espiritual, ou seja, é mundano, é do século, mas que não tem um foco espiritual. E para isso, quando nós temos essa lente dualista sobre as coisas, nós vamos enxergar da seguinte forma: a atividade, como por exemplo, a oração, o louvor, a pregação da palavra, como sendo atividades sagradas. Porém, a atividade física ou o entretenimento vão ser atividades seculares, porque não é espiritual e não é direcionado para Deus. Ok. Profissões, nós vamos ter uma mentalidade da seguinte forma: quem é pastor ou missionário está vivendo então em função de uma obra sagrada. Mas se você é um jornalista, um político, um médico, um profissional liberal, você está vivendo no secular. É isso. Quando a gente para analisar as esferas de uma maneira geral, a gente pode falar que a esfera da igreja, a esfera da família, são esferas sociais sagradas. E seculares é todo o resto: ciências, negócios, artes. Isso é secular. E aí você pode estar se perguntando: tá, João, eu estou entendendo esse negócio aí, você já começou afirmando que o dualismo é um problema. Tá, mas você não se esqueceu que ao longo das Escrituras, o Senhor consagrou, santificou certas coisas, também certas pessoas, utensílios e atividades? E sim, você está certo. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, que é a nossa correlação entre sagrado e com aquilo que é santo, e a nossa relação daquilo que é secular com aquilo que é profano. Quando a gente vai ler as Escrituras, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, após Deus ter criado todas as coisas, a palavra de Deus diz que Ele as santificou. E essa foi a primeira vez que a palavra santificar apareceu nas Escrituras. E santificar do hebraico kadash significa consagrar, separar, ser colocado à parte, tornar santo. Então, se algo é sagrado, não deve ser considerado profano, porque afinal de contas foi separado por Deus. Por outro lado, as coisas profanas são aquelas que não são separadas por Deus e, consequentemente, são contaminadas. Profano do hebraico, shalal, significa contaminado, poluído ou corrompido. Consideramos então como seculares as coisas que são desse século e que foram contaminadas ou poluídas pelo próprio pecado. Se olharmos sobre o mundo a partir dessa ótica, então, na verdade, Deus não teria relação nenhuma com a realidade do universo, porque tudo foi corrompido pelo pecado, a não ser Cristo. Então, nós estamos falando de um Deus que não teria contato nenhum com a realidade da própria humanidade que Ele criou. Por isso que veio o sacrifício de Cristo, para nos remir e fazer com que Cristo, olhando para nós, Ele visse Cristo. Deus olhando para nós, Ele visse Cristo. Existe um livro incrível, se você quer se aprofundar nesse assunto, que se chama Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin, do Craig Bartholomew, que eles têm um trecho que eu queria ler para vocês, falando a respeito do dualismo. Todas as atividades, profissões e interações no domínio sagrado também foram corrompidas e distorcidas pelo pecado. Não se pode considerar algo bom apenas por ser sagrado. Há cultos de baixa qualidade e orações egoístas, assim como pastores infiéis, missionários preguiçosos e igrejas disfuncionais, tudo necessitando da cura, do redirecionamento e do toque redentor de Deus. Deus criou todas as coisas para que encontrassem seu devido lugar em seu mundo muito bom. Tanto o que é sagrado quanto o que é secular foi manchado pelo pecado, e cada um pode e será purificado e restaurado para estar em conformidade com a vontade de Deus. Então aqui a gente começa a ver que aquilo que muitas vezes nós consideramos como sendo sagrado e que nós devemos destinar somente a nossa atenção para aquilo que é de fato sagrado, a gente vê que também pode ser corrompido pelo pecado. E aí você deve estar se perguntando, assim como eu me pergunto, tá, João, então como que a gente resolve essa parada? Porque se de um lado aquilo que é sagrado pode ser corrompido e aquilo que é secular eu já estava tentando ficar longe, como que a gente resolve isso aí? Primeiro, crendo em que tudo foi criado por Deus e para Deus,
e que ao mesmo tempo foi manchado pelo pecado a não ser Cristo, que foi o que nós falamos. E em segundo lugar, aplicando o que um autor que eu gosto muito, chamado A.W. Tozer, ele diz. Antes de citar a frase dele, quando ele vai falar sobre o apóstolo Paulo, é muito interessante quando a gente para pensar. Será que tem como a gente comparar as obras do apóstolo Paulo? E quando eu digo obras, é no seguinte. Paulo, ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Então, você fala assim, tá, ele escreveu boa parte do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo, ele construiu tendas, ele fabricou tendas. E aí você pensa assim, cara, não tem como comparar, né? Escrever quase tudo que a gente tem ali do Novo Testamento com uma obra que é a fabricação de tendas. Não tem como comparar essas duas coisas. Porém, as duas coisas foram aceitas por Deus da mesma forma e constituíram atos de uma verdadeira adoração ao Senhor. Seja escrevendo uma epístola, seja fabricando uma tenda. E aqui vem a frase do Tozer, do livro Em Busca de Deus, se você quiser ler depois. Com certeza é mais importante levar uma alma a Cristo do que plantar um jardim, mas o plantio do jardim pode ser um ato tão santo quanto ganhar uma alma. O leigo nunca precisa considerar sua tarefa mais humilde, inferior à do seu ministro, que cada um permaneça naquilo pelo qual foi chamado, e a sua obra será tão sagrada quanto a do ministério. E aqui vem o mais importante. Se você puder guardar uma coisa, só uma coisa dessa noite, guarde essa frase. Não é o que a pessoa faz que determina se sua obra é sagrada ou secular. É por que ela faz. O motivo é tudo. Que alguém santifique o Senhor Deus em seu coração e a partir de então não poderá mais praticar nenhum ato comum. Tudo o que essa pessoa faz é bom e aceitável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para ela, o próprio ato de viver será sacramental e o mundo inteiro um santuário. A sua vida toda será uma ministração sacerdotal ao Senhor. Já parou para pensar uma coisa? Nosso dia tem 24 horas. A maioria de nós trabalha 8 horas. Normalmente. A maioria de nós deveria dormir 8 horas. Deveria. Então, pelos meus cálculos, aí está sobrando 8 horas. É esperado que no mínimo você que é cristão, destine essas 8 horas ao Senhor. Não é justo? Porque assim, você não está dando nem seu 100%, que deveria ser as 24 horas. Assim, não, vou estar ali diante do Senhor, vou entrar na sala de oração, vou ficar ali as 24 horas do meu dia, vou pedir para o Marciano ali, pastor, libera aí para nós aí, deixa eu morar aqui na casa de oração. A gente não consegue dar essas 24 horas, certo? Nós temos um corpo limitado. Então, se a gente tiver essa lógica dualista, a gente sempre vai estar em falta. Porque, afinal de contas, 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, mesmo assim, essas 8 horas que estão sobrando, elas não são 8 horas reais que a gente consegue fazer algo que a gente quer. Porque a gente perde ali no trajeto dos locais, a gente perde nas nossas refeições. Então, a gente, mesmo assim, não consegue. Mas vamos colocar aí 4 horas que seja. 4 horas livres por dia. Ainda assim, a gente não consegue dar tudo isso para o Senhor. E a gente sempre tem um peso dentro de nós, que a gente deveria estar fazendo mais, que a gente deveria estar na oração, e não que isso seja ruim, mas o que eu estou querendo trazer para a gente hoje é que essa mentalidade dualista de que se eu não olhar para o meu trabalho como uma forma de eu estou fazendo isso para o Senhor, cada um dos meus dias vai ser sempre eu estou devendo algo. Eu sempre vou estar com a sensação de dívida, porque afinal de contas, meu trabalho é secular, o meu sono tanto faz, e o que sobra são as 8 horas, que eu nem tenho essas 8 horas para dar para o Senhor, então eu estou em dívida. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e assim, você não precisa me responder, tá bom? Não precisa me responder. Mas eu quero saber de vocês. Uma música gospel, feita com objetivo avarento, é algo sagrado ou secular? E limpar a casa com o objetivo de servir a família, é algo sagrado ou secular? Se José ele tivesse uma mentalidade dualista, qual seria o pensamento dele? Governar para Faraó? Cara, é perigoso demais.
certeza que eu vou me perder aqui, vou me contaminar. Ainda mais os egípcios aí que são politeístas, então assim, ó, vão vir com aquele monte de Deus pra cima de mim e eu vou me perder. Então assim, pô, ô copeiro que você lembrou de mim, esquece de mim, deixa aqui quietinho, deixa eu ficar aqui na prisão. Servir na política egípcia, acho que não é a vontade de Deus. Então deixa quieto. Eu prefiro esperar, orar, guardar minha fé, até que Deus me tire aqui da prisão. Isso é se José tivesse uma mentalidade dualista. Mas ele não tinha. E por não ter, ele foi lá e assumiu sua responsabilidade. Ele assumiu o chamado de Deus para sua vida, para ser um administrador. E esse administrador não é só como o governador do Egito, mas ele já era um administrador desde a casa do seu pai, cuidando dos rebanhos do seu pai, depois na prisão, ajudando o carcereiro, até chegar como governador do Egito. Ele não abriu mão da sua fé, mesmo sabendo que o local onde ele estava era perigoso demais. O dualismo sempre nos levará a uma passividade e busca pelo escapismo, só para nos protegermos, e assim não cumpriremos a vontade de Deus para nós como cristãos na sociedade. Isso é o resultado de uma fé fragmentada, que vai fazer com que sempre olhemos como isso aqui é secular, então isso aqui não tem a ver com Deus. Isso aqui é sagrado, tem a ver com Deus, então beleza. Então eu vou fazer porque é para o Senhor. E essa fé fragmentada, além de gerar esse dualismo em nós, ela vai gerar outras duas maneiras de lidar com a realidade, que é ou com a passividade ou com a agressividade. Então esse é o meu segundo ponto. Nem passivos, nem agressivos. E aqui, antes de entrar propriamente nesse ponto, eu preciso te dar um panorama. E eu quero saber, quem gostava de história na escola? Levanta a mão. Ixi, estou lascado. E matemática? Então eu estou com história. Boa. História está ganhando. Aqui a gente começa a gente precisa ter uma noção do que é o evangelho na vida pública. O evangelho como o poder de Deus na sociedade. Quando a gente vai lendo as escrituras, a gente vê após Cristo, ele subir aos céus, o Espírito Santo descer, veio o Pentecostes, vem a primeira pregação de Pedro, a igreja começa de fato. A gente tem um período de muita perseguição da igreja de Jesus, até chegar o ano de 313 depois de Cristo, que foi quando veio um amigão chamado Constantino, que foi um imperador romano, que ele pôs fim à perseguição dos cristãos, a partir do Edito de Milão. E a igreja ela passa a influenciar a arte, a política, a economia. Até então, não tinha poder de influência nenhum, porque afinal de contas os cristãos estavam tentando sobreviver, irmão. Como é que é influenciar a arte ou política? Eu estou lutando para viver, então assim, não tinha como. Mas depois desse imperador romano, a igreja começa a influenciar essas áreas da sociedade. E aí passado um tempo, ela alcançando esse lugar na sociedade, infelizmente, ela acaba perdendo um pouco da sua essência. O que eu quero dizer com isso? Por essa mistura entre a fé e o poder, a igreja acaba perdendo um pouco a ideia de não se conformar com este século. E ela acaba se conformando com os padrões deste mundo. E ela se torna parte de um sistema dominante. Depois, a gente entra na Idade Média, ali do século V até o século XV. A igreja ela domina a cultura europeia e ela gera frutos positivos. Mas no século XII, começa uma tensão entre fé e razão, porque surgem traduções de alguns escritos de Aristóteles. E aí, essa razão como algo filosófico, o que seria isso? Seria a capacidade lógica, sistemática de pensar. Ela começa a ganhar espaço e a fé ela vai perdendo o seu valor para as pessoas. Depois vem o Renascimento, a partir do século XVI, e aí entra o humanismo, que é o homem como centro de todas as coisas. E aí há uma reação ao autoritarismo da igreja, do tipo, vocês estão falando que a igreja então é tudo, em todos, mas assim, não é não, porque agora é o ser humano, vamos olhar para o ser humano. E aí, ainda existe uma estrutura principal que é a igreja como a estrutura cultural da sociedade, mas ao mesmo tempo o humanismo vai ganhando esse espaço, até vir a Reforma Protestante, em 1517, que resgata esses aspectos
da cosmovisão bíblica para a sociedade. Só que aí, meus amigos, aí tem um problema. A partir do século 17 e 18, vem o iluminismo e a modernidade. E aí é onde o iluminismo ele começa a promover a razão, a ciência, o progresso, ditando como essa sendo a única verdade e a fé sendo escanteada. Então a igreja ela perde espaço, a palavra de Deus ela é escanteada e somente para somente trabalhar aspectos espirituais. Então assim, se você quer trabalhar a sua fé, vai lá para a sua igreja, mas fica lá de boinha, isso não vai ter influência nenhuma para a sociedade, porque agora nós temos a verdade. E a verdade, ela vem a partir do pensar filosófico, vem a partir da ciência, e nós vamos ficar com isso. Isso é progresso. E o que vocês estão acreditando é regresso, não tem mais. E aí, a fé vai para a esfera privada, ou seja, unicamente para o aspecto que você crê naquilo que você quiser. Depois, aí a razão e a ciência como sendo a esfera pública. E aí chegamos na pós-modernidade, a partir do século XX em diante. E essa razão ela começa a ser questionada, porque nós temos o contexto de 2 guerras mundiais. Tipo, a gente estava falando que esse pensar lógico, sistemático ia nos levar à verdade. E a ciência ia nos levar ao progresso. E aí vem 2 guerras que acabam com boa parte da humanidade ali, e aí começa a vir o questionamento. Será que essa razão sozinha ela é capaz de resolver os dilemas da humanidade? Então começa a ser questionado novamente. Porém, a autoridade religiosa não foi restaurada diante da sociedade. Agora o indivíduo ele procura a sua própria verdade, rejeita tudo aquilo que for absoluto, então tudo aquilo que é muito concreto, não, isso precisa ser questionado, que a verdade é relativa. E a fé, ela ainda é mais marginalizada na vida pública. Acabou a aula de história, voltamos para a mensagem. Estamos na atualidade agora. E onde estamos então nessa história como um todo? Vamos lá. Uma premissa da cosmovisão bíblica é que Deus criou o mundo, o homem pecou, aí veio Cristo, nos redimiu e um dia voltará e restaurará todas as coisas. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Em que momento nós estamos na história? No momento após a redenção e pré-restauração de todas as coisas. Esse é o exato momento que nós estamos na história. E aqui, aonde, se nós tivermos uma fé fragmentada, nós podemos cair em 2 problemas. O primeiro deles é um estilo de vida passivo. O que isso significa? É uma ideia de escapismo. É do tipo assim. Contém ironia esses 2 trechos, tá bom? Bom, já que Jesus vai restaurar todas as coisas, eu já aceitei ele, então acabou o alcance jovem, ou acabou o culto de domingo, ou desde cedo eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me batizei, e agora é só aguardar, né? Porque não tem mais nada para fazer, então vamos ficar aqui bonitinho, sentadinho, esperando Jesus voltar. Essa é a lógica. Então esse estilo de vida passivo é o que o dualismo acaba podendo gerar em nós. Posso ir um pouquinho além? Uma pessoa com esse estilo de vida ela vai pensar da seguinte forma. Vamos falar para o Rafa e para a Maressa para a gente comprar uma chacrinha. A gente compra uma chacrinha e a gente pega essa chácara e cada um constrói a sua casinha. Bem bonitinho, como alcance jovem, cada um vai ter a sua casa, a gente pode fazer as nossas células, vai ser maravilhoso. E aí o que a gente faz? A gente faz uma pipoca, doce ou salgada, senta e espera Jesus voltar. Vocês não gostaram dessa ideia? Poxa, uma chacrinha ia ser bem legal, uns animaizinhos lá, e a gente fica isolado do universo, de todo mundo, de toda a sociedade, de toda a cultura, porque assim a gente não vai sofrer, a gente não vai correr risco nenhum. A gente vai estar lá bonitinho, se bem que quando tem gente, vai dar problema do mesmo jeito, né? Mas tudo bem. Mas se a gente fizer isso, a gente vai deixar de confirmar a nossa salvação. E isso é um problema muito grande. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Repete comigo, para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Aqui a gente consegue ver tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Tiago falando a respeito que não é o que a gente faz que vai nos levar à salvação, mas é porque somos salvos que nós fazemos o que fazemos. E aí, vem Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Jesus no Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Então, o estilo de vida passivo é o mais fácil de ser refutado. A gente tem aqui Jesus no Sermão do Monte falando assim, vocês são sal da terra e luz do mundo, ou seja, vocês têm que trazer sabor para a realidade, ressaltar o sabor das coisas e ao mesmo tempo trazer conservação às coisas, que é isso que o sal faz. Vocês têm que ser luz para um mundo de trevas. Então, vocês vão ser colocados pelo Senhor estrategicamente em locais de trevas para que a luz que há em vocês ilumine todo o ambiente. Para que a luz de vocês diante dos outros, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai. Então não é sobre vocês, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Lembra quando a gente falou que o motivo era tudo? Que era aquilo que iria determinar que tudo que fazemos é sagrado? Porque aqui está esse motivo. Para que vejam o nosso Pai e não a nós mesmos. Para que o mundo veja que somos enviados dele, assim como Cristo nos enviou. Para que a luz chegue aos lugares onde muitas vezes só habitou as trevas. E olha, eu nem precisei citar o ID de Jesus, tá? Eu nem precisei falar disso. A gente só ficou aqui. E aí veio o segundo estilo de vida, que é o estilo de vida agressivo. E aqui, esse estilo de vida agressivo, ele é um pouco mais difícil e sutil de ser visto. Porque muitas vezes nós podemos ter esse estilo de vida agressivo em relação ao evangelho na sociedade. Ele traz a ideia triunfalista. E o que seria isso? É que eu preciso fazer. Eu preciso estabelecer o reino de Deus com as minhas mãos. Eu não posso depender de Cristo para isso. Porque afinal de contas, é meu papel estar na sociedade e eu preciso estabelecer o Senhor como o Senhor de todas as coisas aqui. E eu só vou estabelecer isso e aí Cristo vai voltar e é nós. Então essa pessoa, outros dois trechos que contém ironia. Deus me chamou para estabelecer o reino de Deus dele na terra. E assim, sempre olhando de uma forma fechada. Se eu não estiver no lugar mais alto da minha esfera, eu vou fracassar miseravelmente. Porque eu preciso estabelecer o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Se todo cristão assumir seu chamado e sua respectiva esfera, nós vamos transformar o mundo, dominando todas as esferas da sociedade. Então, Cristo, ele voltará para reinar eternamente. É a mesma coisa que a gente chegar para Jesus e falar assim, Jesus, o negócio é o seguinte, a gente já ceifou todo o joio, tá tudo certinho, pode retornar, porque aqui a colheita já está feita. Eu fico pensando, Jesus olhando e falou assim, mas vocês não prestaram atenção porque eu falei que o joio e o trigo eles tinham que crescer junto, para que nos últimos dias eu sim vou ser aquele que vou separar, eu sim que vou fazer a colheita final. Só que muitas vezes com essa visão triunfalista, a gente vai olhar para que, não, deixa com a gente vai fazer tudo é com a gente, e a gente vai anular a primazia de Cristo, de restaurar todas as coisas. Esse é o problema do triunfalismo. E para isso, temos dois textos aqui, Apocalipse 21, 4 e 5. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto nem pranto,
nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Da mesma forma, a gente tem a mãe de Tiago e João chegando para Jesus falando assim: Jesus, o negócio é o seguinte, tem como você colocar meus filhos assentados aí num lugar legal, assim, um do lado da sua direita e o outro da sua esquerda? Aí Jesus vai lá e fala assim, Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente não tem nenhuma evidência do quão profundo o Evangelho ele vai restaurar e penetrar nas áreas da sociedade. A gente não tem nenhuma evidência clara sobre isso. Mas é nossa responsabilidade nós fazermos com que algo do reino de Deus se torne visível às pessoas. E a partir do nosso coração, das nossas ações, das nossas palavras, da nossa vida revelada no dia a dia, na sociedade, esse algo do reino de Deus vai ser iluminado e vai poder penetrar na sociedade. José ele não foi escapista, ele não foi passivo nem omisso. Ele poderia ter se fechado, se escondido, mas em nenhum momento ele fez isso. Ele esteve no lugar certo, na hora certa, sendo usado por Deus. Mas ele também não foi triunfalista, porque ele poderia ter falado assim: olha, esses egípcios aqui são politeístas, eu vou impor minha fé sobre eles, eles vão ter que acreditar no meu Deus e ponto final. Vai ser assim agora. E usar sua autoridade, que agora é governador do Egito, ele podia estar se achando o cara. Pô, agora, então o Egito vai ser cristão para sempre. Ou santificar o Egito à força, querendo torná-lo uma nação cristã. Mas ele não fez isso. Ele humildemente administrou a casa de Potifar. Na prisão se envolveu com outros presos e usou seus dons. Diante de Faraó se posicionou com sabedoria e temor ao Senhor. Continuou servindo com humildade, mesmo com poder. Usou de sua influência para salvar vidas e não para controlar e dominar. Reconheceu que tudo aquilo era plano de Deus e não sobre ele mesmo. Nós somos cristãos numa sociedade não cristã. E cada um de nós foi comissionado a refletir Cristo através da sua vida, chamado, vocação, serviço, ações, palavras. João, você está querendo me dizer o seguinte: eu já entendi que uma fé fragmentada ela tem como base esse dualismo, então, que eu tenho que dividir sagrado e secular. E que nós podemos ter a tendência a sermos passivos ou agressivos. Beleza, entendi tudo isso. Mas você podia falar para nós, então, o que Deus espera de nós? E aí o meu terceiro ponto. O que Deus espera de nós? Queria que você abrisse, por favor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 7. Assim, pois, importa que todos nós considerem como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava resolvendo um BO na igreja de Corinto, em que estavam dizendo assim: nós somos de Apolo, nós somos de Cefas, nós somos de Paulo. Ele está falando assim: galera, não interessa isso, não interessa de quem que você é, o que interessa é que nós agora, Apolo, Cefas e eu, nós sejamos encontrados fiéis. Na mesma medida, cada um de nós, na esfera onde o Senhor te colocou, que o Senhor possa olhar para você e falar assim: servo bom e fiel. Ele possa olhar para você e sorrir, falar assim: eu sei que na educação eu tenho uma serva minha. Eu sei que na política eu tenho um servo meu, e ele está sendo fiel, ele está permanecendo fiel, e ele vai permanecer fiel até o fim. O que Deus espera de nós, que sejamos fiéis. No nosso serviço, sendo em qualquer área da sociedade, nós iremos servir as pessoas e glorificar a Deus ao mesmo tempo. E aí nós temos Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. O que o apóstolo Paulo está falando aqui também? Você quer glorificar a Deus? Que o seu viver seja santo, irrepreensível. E sua vida vai ser um culto ao Senhor. Não só o seu ir ao sábado, ao domingo, à célula, mas a sua vida ela se torna um culto
ao Senhor. E não somente algo que nós consideramos como sagrado, como a oração, a pregação da palavra, mas sim a nossa vida é um culto de maneira racional, feito especificamente ao Senhor. A nossa fé, ela não é só particular, mas ela afeta todo o nosso ser. E esse nosso ser é para o Senhor. E aí, meus amigos, eu gosto tanto desse texto. 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Está falando de um contexto onde estavam vendo assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, será que eu como, será que eu não como? Paulo está falando assim, galera, calma aí, presta atenção nisso aqui, que todo o viver de vocês possa refletir o Senhor e glorificar Ele. Não é só se vocês comem ou bebem, ou deixam de comer ou deixam de beber, mas que tudo o que vocês façam seja para o Senhor. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas a religião que mais cresce no mundo hoje é o islamismo e não o cristianismo. E tem um fator relevante que eles são famílias muito numerosas e muitas vezes jovens em idade fértil, ou seja, reproduzem muito. Só que, na minha opinião, e assim, minha opinião, você faz o que você quiser com ela, não é o principal motivo, mas é porque o muçulmano, ele não consegue ver a vida fragmentada. Ele não consegue pegar a sua fé e falar assim, não, isso aqui é só um aspecto da minha vida que está lá separado para as minhas orações e para o meu culto de domingo ou para o meu culto de sábado. Ele não consegue ver isso. Ele consegue ver a fé, no caso para eles, no Alcorão, como algo integral. Eles dão a vida por isso. E nós? Será que a gente consegue ter o mesmo nível de entrega? Uma vez, Lutero ele foi questionado por um sapateiro, em que o sapateiro queria servir o Senhor, ele perguntou: Lutero, como que eu posso fazer mais por Deus? E aí talvez ele estivesse esperando assim, se torne um líder religioso, um pastor, faça alguma coisa desse sentido, pregue o evangelho. E aí Lutero vira para ele e fala assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você vai estar glorificando a Deus em tudo que você faz dessa forma. Você não precisa estar no ministério de forma integral, mas que aquilo que o Senhor entregar na sua mão, faça com todo o coração, que a sua obra glorifique ao Pai. E queria já encaminhando para o fim. Citei vários livros hoje. Você pode ler tanto do Tozer quanto aquele de Cosmovisão. Se quiser ler esse também, Como Integrar Fé e Trabalho, do Tim Keller. Eu queria ler uma frase para vocês. Por intermédio do nosso trabalho, colocamos ordem no caos. Criamos novos entes, utilizamos os padrões da criação e construímos a comunidade humana. Logo, seja unindo genes, realizando cirurgia no cérebro, limpando entulho ou pintando um quadro, nosso trabalho ajuda a desenvolver, a manter ou reparar a estrutura do mundo. Dessa maneira, integramos nosso trabalho à obra de Deus. Deus, Ele está restaurando todas as coisas. E Ele restaurará todas as coisas. E aí, nesse momento, ainda que o nosso papel seja de restauração incompleta, o Senhor nos chama de maneira ativa a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Nem passivos, nem agressivos, e sim servos por amor, chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos e como fazemos. Você pode ficar de pé? José poderia ter dito: Faraó, o negócio é o seguinte, eu revelo o sonho se você me der liberdade. Pode ser? Ele poderia ter feito isso. Ele também poderia ter negociado essa liberdade antes de ter dado os conselhos após ter revelado o sonho. Falou assim, já que eu revelei agora o sonho, me deixe dar, eu tenho conselhos sábios para você, mas vamos negociar aqui. Mas José, ele decidiu ser fiel ao seu Deus e servir integralmente ao seu Deus com tudo que ele tinha. E deixa eu te falar uma coisa. O Rafa, toda vez que ele tem falado agora sobre a conferência, ele tem falado sobre um dado que foi feito de uma pesquisa lá nos Estados Unidos, falando que em torno de 3%
de todos os cristãos vão estar no ministério de forma integral, servindo ao Senhor em tempo completo, seja como um pastor, como um missionário. E talvez para você até o dia de hoje foi algo que você olhou e falou assim: cara, como eu queria poder viver esse ministério de forma integral, porque assim eu posso dar mais para Deus. Porque assim eu posso pegar aquelas minhas 8 horas de trabalho, que a gente falou antes, e eu posso destinar totalmente ao Senhor. Porque agora não vai ter mais nenhum impedimento. Vou pegar tudo que eu tenho e agora vou até fazer vigília, nem vou dormir mais. Mas tudo que eu tenho é para o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você não foi chamado ao ministério de forma integral, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, que todos vocês, inclusive eu, fomos chamados para sermos integralmente ao Senhor. Todos nós, sem exceções, fomos chamados a sermos integrais ao Senhor, com tudo que temos e somos a Ele e por Ele. E dessa forma a gente jamais vai ter uma fé fragmentada, porque a gente sempre vai olhar como: o Senhor está aqui, é o tudo que eu tenho. Não é somente um aspecto da minha vida, mas é o meu tudo. Não é só a minha cognição, não é só o meu trabalho no dia a dia, mas é tudo que eu tenho. Eu queria que nesse momento você se colocasse diante de Deus. Você avaliasse o seu coração, porque a gente falou sobre várias coisas. Eu sei que a pregação de hoje ela foi um pouco mais aula do que pregação, mas eu não podia deixar de citar tudo isso que a gente falou. Porque eu creio que Deus está nos levando a um lugar em que, se nós não tivermos o entendimento sobre essas coisas, nós sempre ficaremos aquém daquilo que Ele quer fazer. E se nós cremos realmente que, a partir também dessa conferência, o Senhor vai despertar a nossa geração e nós, como Alcance Jovem, a estarmos não somente aqui, nas 4 paredes da igreja, mas do lado de fora, atingindo todas as áreas da sociedade, influenciando com o nosso coração, servindo as pessoas com tudo que nós temos, só assim a gente vai conseguir ser fiel mesmo àquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Se nós ficarmos com a expectativa de que eu preciso estar aqui no integral, porque se eu não estiver no ministério integral, o Senhor está frustrado comigo. E Deus não está frustrado. Se é uma coisa que Deus não está, é frustrado. Então eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, você curvasse sua cabeça. Eu queria que você ficasse à vontade nesse momento. Se em algum momento dessa mensagem você falou assim: Deus, eu tenho olhado para as minhas atividades e eu não tenho conseguido fazer as minhas atividades do dia a dia para o Senhor, pegando o meu ordinário e falando assim: Deus, mesmo que eu esteja lavando uma roupa, lavando uma louça, limpando a minha casa, escutando uma música, dirigindo ao trabalho, eu não tenho feito isso para o Senhor, porque eu sempre considerei até então um ato que eu não poderia fazer para o Senhor. Mas Deus, eu quero me arrepender disso, porque eu quero que o Senhor tenha meu tudo de verdade. Eu quero que o Senhor olhe para mim e nos meus atos mais simples, como estiver em casa, ajudando minha família, ajudando um almoço de domingo, que isso seja pelo Senhor e para o Senhor. Afinal de contas, tudo foi feito por Ti e para Ti, então deixa eu retornar essas atividades simples do ordinário ao Senhor. Se em algum momento você se olhou nessa mensagem como alguém que tem sido passivo em relação à mensagem do Evangelho na sociedade, e você quer se arrepender disso, você quer: Deus, eu era esse cara que estava ali, tinha aceitado Jesus, me batizei, e estou aqui na cadeira, e eu só estou esperando você voltar para melhorar as coisas, porque eu não quero me envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. Se isso de alguma forma tocou seu coração, que o Senhor nos leve ao arrependimento. Se da mesma forma você tem agido de uma forma agressiva, se você tem achado que você pode construir o reino, estabelecer o reino de Deus com as suas próprias mãos, sem depender do senhorio de Cristo, e crendo que Ele vai sim restaurar todas as coisas, que o nosso papel é iniciar de maneira gradual e com coração de servo essa restauração, nós também precisamos de arrependimento. E se em algum momento
você tem olhado para si e tem faltado em fidelidade ao Senhor e à missão dele, e você olha para si mesmo e fala assim: Senhor, o Senhor não tem meu tudo, mas eu quero que você tenha o meu tudo. Eu quero que os meus dias sejam para ti e por ti. Eu queria que você fosse livre agora. Nós vamos orar, e você pode ficar no seu lugar, você pode ficar de pé, ficar sentado, sentar no chão, mas eu queria que a gente tivesse um momento que você se colocasse diante de Deus, e se existe algum arrependimento que precisa ser feito, que você faça isso agora. Que você coloque seu coração diante de Deus e fale assim: Senhor, eis aqui o meu coração. Eu não quero mais viver uma fé fragmentada, que eu estou sempre destinando somente aquilo que eu já considerava como sagrado, dos meus cultos, das minhas orações, das minhas leituras, da célula no meio da semana. Mas, Senhor, eu quero te convidar a você fazer parte de tudo que eu faço. Senhor Jesus, eis aqui os nossos corações, rendidos diante do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para te ver. Pai, nos impeça, Senhor, pelo poder do seu Espírito, de termos uma fé fragmentada, de que destinamos somente uma área da nossa vida àquele que nos salvou. Quão medíocre nós estaremos sendo, Pai. Então, Deus, constrange os nossos corações essa noite, Pai. Faz com que nós olhemos para as atividades que muitas vezes consideramos como banais do nosso dia a dia e possamos retornar para Ti. Possamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor é digno do meu comer e do beber, porque o Senhor é digno de todas as coisas. Meus olhos se voltam para Ti hoje, Senhor, para reconhecer o quanto eu tenho deixado você de lado nas minhas atividades que até então eram seculares. Quantas vezes, Deus, eu tenho deixado de orar pelo meu trabalho, pelas pessoas do meu trabalho. Quantas vezes eu tenho deixado, Deus, de agradecer pelas oportunidades que o Senhor tem colocado diante de mim, com coisas tão simples. Então gera em nós, Espírito Santo, esse coração arrependido de termos essa ótica dualista sobre as coisas. Pai, nos ajude a não sermos passivos em relação ao Deus que nos salvou, mas Deus, traz dentro de nós a realidade do Evangelho, e ela completa, Senhor, para que seja gerado em nós, Deus, o mesmo Espírito que foi gerado em Cristo Jesus. Pai, que em nome de Jesus nós tenhamos olhos para Ti, Pai, para que nós não sejamos nem passivos nem agressivos, mas na medida certa nós sejamos ativos, atuantes no Seu reino, Pai, para restaurarmos nem que seja minimamente alguma área da sociedade, não todas, para que quando o Senhor voltar, o Senhor tenha a primazia de tudo, de todas as coisas, tudo se volte para Ti, Senhor, e seja Seu como sempre foi. Eis aqui os nossos corações, Deus, arrependidos diante do Senhor. Abre os nossos olhos para as áreas da sociedade. Quantos de nós pensamos que poderíamos fazer mais pelo Senhor, estando no ministério de forma integral, Pai, que o Seu convite hoje, para sermos integralmente Seus, seja o que mais pese dentro de nós. Que no trabalho que nós estamos hoje, por mais que não gostemos tanto, Pai, ou que gostemos, possamos fazer com todo o nosso coração, por amor ao Senhor, para que glorifiquemos o Senhor. E isso, Pai, a maneira como nós agimos, venha falar sobre o Deus que nós amamos e servimos, e que isso toque a vida das pessoas. Faz com que nosso chamado, a nossa vocação, Deus, venha servir as pessoas ao nosso redor, Pai, e venha revelar uma face de Deus que talvez outras pessoas ainda não conheçam, através das artes, das ciências, dos negócios, da economia, Senhor, de todas as áreas da sociedade, da família, Senhor, da educação e até mesmo da igreja. Usa as nossas vidas com poder e com autoridade, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra?